se não bastasse já o projeto de Roberto Menia para poder limitar ou prejudicar você de reconhecer a sua cidadania italiana com ali a oratória que existe a corrupção, enquanto que eu vinha à internet e falava mal do Roberto Menia, que não existe mais corrupção, eu tive que morder a minha língua, porque dia 27/5, agora, né, 2 dias atrás, mais um caso de corrupção em Villa Rica, ou Villa Rica, um comune italiano situado na província de Nápoles. 6 pessoas são presas, entre elas são 2 brasileiros. Talvez você tenha essa dúvida e muitas pessoas perguntam para mim sobre quando a polícia fala brasileiros. Na grande parte dos casos são italianos, mas o reconhecimento da cidadania italiana, em tese, não torna você e não me tornou italianos. Ou seja, o meu filho é italiano, porque ele nasceu na Itália. Para muitas pessoas, para o Estado, nós somos brasileiros, porque temos a dupla cidadania, mas de nacionalidade brasileira. Então, infelizmente, nós seremos sempre estrangeiros. Mas quando eu penso que a gente está subindo essa montanha e esquecendo tudo isso, ou tirando essa má fama que brasileiro é corrupto, sendo que na Itália os italianos sabem que no Brasil existe muito roubo, que é o país da corrupção, e quando eu penso que a gente está passando essa fase, acontece novamente isso aqui. Eu vou explicar para você, nesse vídeo, como você pode escapar disso e te ensinar alguns passos que são importantes para você evitar de cair em golpes como esse. Mas antes de começar, é importante que você saiba que eu curso Direito na Itália e trabalho há quase 10 anos com cidadania italiana. Eu tenho conhecimento no assunto. Já realizei mais de 3.000 processos e nunca tive nenhum problema de forma judicial. Eu nunca tive problema com o Estado. O grande problema agora é que a gente está numa época quente e que os políticos estão alegando essa questão aí de fraudes, de corrupção, de vendas de passaportes, e isso aqui chega e acontece em uma hora que não, em teoria, não poderia acontecer, né? Ou seja, no momento que as coisas estão quentes e realmente a oratória, né, a fala, a tese das pessoas que querem parar essa cidadania é justamente essa. Mas o que não me impressiona é que são 2 brasileiros ou ítalos brasileiros e 4 italianos. Então, se não existisse 4 cidadãos italianos, né, corruptos, essa fraude não existiria acontecido. Então, o favorecimento à corrupção sempre começa quando nós encontramos ou quando existe um italiano mal intencionado. Porque se não existisse italianos que permitissem isso, né, nos comunes, nas prefeituras, eu não estaria fazendo esse vídeo. Provavelmente agora eu estaria falando outras coisas, até porque eu improvisei esse vídeo, eu estava fazendo um outro vídeo. Por causa de muitas mensagens que eu recebi no Instagram, eu tive que parar tudo. Aqui quase são 2 horas da manhã para poder fazer esse vídeo aqui para os meus seguidores. Como você pode evitar de cair nesses golpes? Na Itália ainda acontece isso. Centenas de pessoas me ligam toda semana, de pessoas que contrataram empresas lá de Criciúma, de cidades como Cocal do Sul, cidades como, enfim, várias cidades de Santa Catarina, que contratam empresas. Essas empresas, se chegam na Itália, a assessoria pega o dinheiro e não consegue entregar o serviço. O que você precisa entender é que quando uma assessoria ela promete para você o tempo que o seu processo vai ficar pronto, ela de alguma forma está colaborando para a corrupção, né? Ela está favorecendo a corrupção, porque não existe uma forma, embora a gente tenha tanta experiência, um exemplo, eu tenho milhares de processos realizados, não tem como eu falar para nenhum cliente dizendo, olha, eu tenho processos que ficaram prontos agora em janeiro desse ano de 2024, que são processos de 18 dias, mas os processos sucessivos são processos de 30. Eu tive um processo em um comune que ficou basicamente pronto em 15 dias. No mesmo comune eu tive o cliente foi dado entrada no mesmo dia,
A residência foi feita no mesmo dia, os dois clientes são de Criciúma, um ficou pronto em 16 dias, 15 dias, e o outro levou 45 dias para ficar pronto. Então, mas por que essa diferença? Por quê? O primeiro cliente eu fiz a residência na segunda, na sexta a polícia passou na segunda e o consulado respondeu na segunda. Então o comune teve que transcrever as certidões, que no caso dele eram só tanto duas, e liberar a identidade. Então foi um processo muito rápido. E olha só, se você ainda não sabe o que é ser cidadania italiana e você quer aprender, embaixo desse vídeo tem um link aonde dia 9, dia 10 e dia 11 eu vou abrir para você um evento gratuito e essas aulas vão ficar liberadas para um bom tempo. Então, as inscrições eu vou fechar em breve, mas você ainda tem tempo de clicar aqui, fazer a sua inscrição e participar desse evento. E essas aulas serão atualizadas todos os meses de forma gratuita. Ou seja, todos os meses eu vou fazer uma atualização e vou colocar para vocês lá. Atualização de lei, como fazer a residência na Itália, como fazer o processo de via judicial. São aulas gratuitas que podem realmente somar muito para você. Então, o processo administrativo na Itália, ele é feito da seguinte forma. Você precisa estar aqui, você precisa fazer a residência. Segundo a lei anagráfica, a polícia pode passar em 45 dias. É a lei deles. Eles não levam todo esse tempo para passar. Mas se alguém falar para você, como hoje muitas pessoas falam, mentem, falam que são advogados e não são, e falam, eu te prometo que em 15 dias o seu processo fica pronto, sai fora porque é furada. Você pode até contratar essa empresa, pode dar até certo, mas um dia todo o seu investimento, todo o seu sacrifício, todo o seu dinheiro vai tudo por ralo abaixo, porque os processos são cancelados. O que você não pode deixar de fazer é aprender o processo. Entender que o processo é dividido em 3 partes. Você chegou na Itália, você fez o seu código fiscal, você vai fazer a residência, o oficial ele vai analisar a documentação, vai enviar para o Brasil vai responder, ele vai transcrever e depois vai liberar a sua identidade. Porque quando você faz a residência, no sistema do comune, você está registrado como brasileiro. Quando o Brasil ele responde com a não renúncia, o oficial, depois que ele recebe a certidão de nascimento do Stato Civil, ele vai atualizar no sistema, vai comunicar à Polícia Federal que você é italiano e vai atualizar o sistema falando que você não é mais brasileiro, você é italiano. Aí sim você pode solicitar a identidade italiana. Então você pergunta qual é o tempo estabelecido. Os comunes têm 3 meses de tempo para fazer um processo, mas alguns comunes eles podem criar um regulamento interno e colocar para 6 meses. Então vamos colocar que a grande parte dos comunes hoje na Itália, não é o meu caso, eu não trabalho em comunes que estão ainda com esse ponto de 6 meses, por fato de eu não levar muitos processos e a gente sempre está trabalhando em colaboração, mas vamos dizer que um comune tem 3 a 6 meses para finalizar o processo. Um dos crimes cometidos por essa empresa era que as pessoas não estavam na Itália. E esse é um reato italiano que se chama residência fitícia, ou seja, residência falsa. Você não mora ali, você não está ali. E a polícia nem passa, que nesse caso aqui até o policial foi preso. Então o policial nunca passou na casa, porque a pessoa nunca estava ali. Então a gente tinha um apartamento vazio, que em teoria as pessoas estavam ali, pessoas imaginárias, né, residências falsas, e o processo ele se dava, né, por concluído por uma pessoa que nunca esteve na Itália, ou teve por um dia e voltou, ou por um carimbo falso, que é muito fácil, né, hoje, infelizmente, é muito fácil de produzir com carimbo falso, ou seja, com documentações falsas, com tudo falso, né? Então, infelizmente, existe ainda empresas de assessorias que fazem isso. Então, ao invés de você vir à Itália, ficar aqui, a polícia passar, confirmar sua residência, o oficial atualizar o sistema do comune dizendo que você foi visto, que você mora naquele local, fazer o pedido para o Brasil, o consulado responder, o prefeito assinar o pedido, a demanda, para depois o oficial transcrever. Em vez de você fazer todo o processo de forma correta,
Por que ter essa pressa? Por que essa pressa de ter tudo em 10, em 15 dias? Se você vir à Itália, o processo ficar pronto em 20, 25, como acontece muito com a gente, os nossos clientes ficam super felizes. Mas se não acontecer, né? Se o processo demorar, então você tem que entender que o processo na Itália, se a assessoria lhe prometer 1000 maravilhas, cuidado, né? Procure aprender como funciona o processo. E olha, para isso, eu já quero pedir para você, se você não deixou o seu like ainda, e se você não se inscreveu no canal, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe, né, do novo mundo da cidadania italiana. Eu tive que entrar na faculdade de Direito, eu tive que estudar muito, fazer mais de 3.000 processos, 10 anos, quase 10 anos de experiência para agora criar o novo mundo da cidadania italiana. Um projeto que está sendo criado para realmente lutar contra a corrupção. Porque enquanto mais pessoas eu conseguir ensinar, né, o que é realmente cidadania italiana, menos casos de corrupção a gente vai ter. Porque uma vez que você sabe, né, o que é cidadania, quais são os seus direitos, como o processo é feito, você não contratará empresas falsas, empresas erradas, e essas pessoas, infelizmente ou felizmente, terão que procurar outro emprego para poder trabalhar, porque vai cair a demanda. Mas o que me deixa mais chateado é que ainda tem clientes, e sempre vai ter um mercado de pessoas que são ansiosas, que estão dispostas a pagar para ter o processo mais rápido, mesmo sabendo que isso é ilegal. Então, infelizmente, essas pessoas vão continuar faturando até que um dia o Estado italiano pare o reconhecimento da cidadania italiana, porque realmente nós brasileiros financiamos toda essa maldade, toda essa falsificação ou todas essas empresas que mentem. Ou seja, se elas estão trabalhando é porque muitas pessoas estão procurando. Fica a dica e a orientação para você. Logo aqui também nesse card desse vídeo, eu deixei para você um vídeo onde um cliente desesperado que contratou uma assessoria entrou em contato comigo e falou a barbaridade que ele estava passando. Então eu aconselho você ver esse vídeo se você está imaginando em contratar uma assessoria e viajar para a Itália. Um grande abraço, até o próximo vídeo.